Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do Mago aqui no YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal, clique em inscrever-se, porque o nosso público está crescendo cada vez mais, pois estamos tentando, na medida do possível, com muita luta, melhorarmos o nosso canal. Gostaria que você acompanhasse o vídeo de hoje, pois é um vídeo muito interessante. Existem diversos livros por aí que possuem o nome Clavícula de Salomão, ou Chaves de Salomão, ou Chave Menor de Salomão. Por que chaves? Nós vamos aprender um pouco por que chaves e também qual é aquela que eu recomendo e por que eu recomendo, para que você que é praticante da Ars Goécia, da arte goética, por que eu indico sempre esta clavícula? Por que eu acho ela tão importante assim, que se destaca no meio das demais? Lembrando que quando eu comecei, não havia praticamente nenhuma, era uma ou outra. Agora, com a proliferação, até um certo modismo de Goécia, apareceram diversas chaves de Salomão. E o leitor fica perdido, porque ele não sabe quem ele deve ler. Qual é a melhor? Qual a clavícula que eu devo usar como fonte de pesquisa na Goécia de Salomão? O que eu devo fazer? Depois da vinheta eu volto com a resposta para você. Olá, tudo bem? Espero que este vídeo lhe encontre em paz, com saúde, com a sua família unida, com prosperidade na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, e que todos se encontrem em plena harmonia. Este é o profundo desejo do meu coração, e que assim se faça e que assim seja. Quando me perguntam sobre Anel de Salomão, quando me perguntam sobre pantáculos, quando me perguntam sobre rituais goéticos, eu tenho como obrigação, como magista e ocultista, seguir o que a maioria das escolas seguem, o que a maioria das escolas ensinam. E a maioria das escolas, elas seguem a clavícula de Salomão, esta aqui, que foi escrita por Samuel Liddell MacGregor Matters. E eu vou explicar por que nós, ocultistas que praticamos Goécia, seguimos esta clavícula. Por que ela é tão importante para nós, praticantes da magia goécia? Ela é dividida em diversas partes, tem uma parte dedicada somente para pantáculos, somente para magia talismânica. Existe nela até banhos, dias específicos, os dias dos planetas, as melhores horas para se fazer as evocações. Nós temos aqui vários segredos que foram transmitidos para o Samuel Liddell MacGregor Matters. Primeiramente, a pessoa que fez a tradução e que fez a escrita deste livro precisa ser conhecida por você. É uma pessoa confiável? Tem história dentro do ocultismo?
essa pessoa tem história dentro da magia? Essa pessoa conhecia Goécia? Qual era a formação desta pessoa? O que essa pessoa fazia em meados de 1800? Pois nós vemos que essa clavícula se encontra no Museu de Londres, um original de 1889. E logo em cima já fala que o escritor é o autor do livro A Cabala Desnudada ou A Cabala Revelada. E também foi responsável pelo tarô que nós temos hoje. Só para que você tenha uma ideia de quem foi Samuel Liddell MacGregor Matters. Então eu vou falar sobre ele com você agora, para que você conheça um pouco melhor sobre esse autor. Veja o passado, a experiência deste homem dentro da Goécia, que não se comparou a nenhum outro. E vamos analisar se este livro merece o nosso reconhecimento. Samuel Liddell MacGregor Matters é um dos magos mais importantes do século XIX e é diretamente responsável pelo grande renascimento ocultista que o século XX testemunhou. Só para se ter uma ideia, sem ele não teríamos a fundação da Hermetic Order of the Golden Dawn, Ordem Hermética da Aurora Dourada, e nem todos os seus desdobramentos mágicos históricos. Além disso, seríamos forçados a esperar alguma outra alma traduzir para uma língua viva grimórios importantíssimos como as clavículas de Salomão e a magia sagrada de Abramelin. Resgatador moderno da prática goética e profundo conhecedor dos mistérios egípcios, ele era um estudante dedicado e passou muitas noites de sua vida em claro, debruçado sobre livros antigos dos museus europeus. De personalidade difícil, conseguia a admiração ou a inveja dos seus contemporâneos. Contudo, mais do que um simples erudito, Matters foi uma mente criativa que soube unir seus conhecimentos de arqueologia e criatividade artística para dar forma à tradição esotérica ocidental. Desde muito cedo, Samuel revelou um imenso interesse em estudar as artes ocultas. Aos 23 anos ingressou na maçonaria da loja Hengst e em 1 ano e meio galgou o grau de mestre maçom. Neste período, adotou espontaneamente o sobrenome escocês de MacGregor e conquistou uma série de títulos. Segundo a tradução de alguns manuscritos ingleses que nós tivemos acesso, nós chegamos a uma parte da vida de Samuel Liddell que ele teve acesso, como se fosse uma espécie de herança espiritual. Ele recebeu de presente diversos livros que haviam pertencido a Paracelso, diversos livros que haviam pertencido à biblioteca particular de Eliphas Levi. E aquilo mexeu muito com ele, porque ele foi um homem que teve acesso a bibliotecas dos maiores ocultistas já mencionados na história. E quando ele começou a ler
tudo aquilo, a primeira intenção que ele teve no coração foi de traduzir tudo aquilo, pois ele era um homem poliglota. Mas ela contém pantáculos dentro dela que podem chegar a possuir até 7 tipos de escritas. A clavícula toda, hebraico. Os pantáculos foram escritos em mais de uma língua. Então era necessário que para a tradução fosse perfeita, deveria ser feito por uma pessoa que conhecesse magia, que conhecesse o ocultismo, que já havia praticado alguma espécie de magia, e ele não só já tinha praticado diversos tipos de magia, detalhe, fora bem sucedido, fez uma invocação na linha de Ísis, em plena Paris, e fez uma evocação com êxito. Então veja bem, era um magista experimentado. Era um magista que conseguia atingir resultados. Era então necessário que esta pessoa preparada fizesse a tradução das clavículas de Salomão. Ele também ajudou a fundar a Golden Dawn, que é sem dúvida nenhuma uma das maiores heranças que nós tivemos e recebemos diariamente nos nossos cursos de magia. Muita coisa que você aprendeu aí na sua escola de magia, na sua escola de ocultismo, você deve a Golden Dawn ou a Astrum Argentum, que são duas escolas que depois vieram a se fundir. Ele foi um dos fundadores. Para você ter uma ideia, teve uma época que ele se apaixonou pela magia enoquiana. E ele se preocupou em pegar os escritos do Dr. John Dee e trazer esta forma poderosa de magia para a Golden Dawn. E Aleister Crowley, na época, que era o seu melhor amigo dentro da Golden Dawn, disse assim que neste projeto ele gastaria até o seu último tostão. Todo o dinheiro que ele possuía, ele estava disposto a investir no projeto do Samuel Liddell. De tanto que era a confiança e a amizade que Aleister Crowley tinha para com esse homem. Tanto que Samuel foi expulso da Golden Dawn porque ele era amigo de Aleister Crowley. Ele era considerado um dos maiores amigos de Aleister Crowley. E como Aleister Crowley teve um problema junto à Golden Dawn, se afastou daquela instituição, ele então foi expulso da Golden Dawn juntamente com o Aleister Crowley. Mas veja que interessante. Nos diz a história que ambos, tanto Samuel quanto Aleister Crowley, começaram então uma série de magias, de vinganças contra a Golden Dawn. Nos diz a história que no período de 1 ano, quase todos os líderes da Golden Dawn
morreram de forma trágica. E os que não morreram de forma trágica foram extremamente quebrados, à bancarrota. Ficaram sem nada, ficaram sem dinheiro nenhum. Eram empresários que ficaram quebrados, sem dinheiro. E o outro restante dos líderes da Golden Dawn, eles simplesmente quebraram e morreram. Então, olha a força desses dois magistas juntos. Conheciam a força da magia da justiça, conheciam a força da magia de realizações e desafiou todos os chefes da Golden Dawn e conseguiu então colocar um fim àquela instituição. O autor do livro Clavícula Salomonis, Samuel Liddell MacGregor Matters, também exigiu que as mulheres compartilhassem igualmente em todas as maneiras na Golden Dawn. Ele lutou para que as mulheres recebessem o mesmo tratamento e tivessem a mesma importância. Na época era muito comum um inglês fumar cachimbo ou charuto. Matters, porém, nunca foi fumante e era vegano. Matters dedicou toda a sua vida ao ministério e aos mistérios da tradição ocidental e à forma mágica da vida. Ele não era apenas o chefe da Segunda Ordem, da Golden Dawn. Ele foi o autor de quase todos os importantes ensinamentos e documentos da Golden Dawn. Ele, magistralmente, tomou um sistema seco de magia angelical, trazido pelo início britânico astrólogo Dr. John Dee, e desenvolveu-o para o que pode muito bem ser um dos mais poderosos sistemas mágicos do mundo. Muito do que sabemos hoje sobre o tarô vem de Matters e da sua esposa. Matters era um excêntrico. Ele adorava um bom ritual. Ele sempre vestido com seu traje, quando se trabalha ou em um panteão celta, mais tarde ele iria mudar a sua decoração para estar vestido de forma egípcia, como ele produziu a chamada pública para Isis em Paris. Estas invocações foram muito bem sucedidas, e foi Matters que trouxe do panteão egípcio na Golden Dawn. Ninguém sabe como ele morreu. John Fortune alegou que era de gripe espanhola, de 1918. Mas na melhor das hipóteses, esta é provavelmente apenas uma suposição da parte dela. Moina Matters alegou que ele era coerente até o momento da sua morte e que o esgotamento de anos de trabalho com os chefes secretos da Terceira Ordem foi o responsável. É muito peculiar de fato que nenhum corpo ou túmulo nunca foi localizado de MacGregor Matters, e não há nenhuma causa-morte em seu atestado de óbito. Corre nos bastidores da Otto que Aleister Crowley e Samuel Liddell teriam se desentendido 17 anos antes da sua morte, aproximadamente. Tudo devido a uma publicação em que Samuel Liddell não aprovaria em que Aleister Crowley colocasse ao público todo o conhecimento e segredos da organização. Isso foi parar nos tribunais, e como dentro do ocultismo não é de hoje
que o ego, o eu, a vaidade muitas vezes falam mais alto, os dois grandes amigos acabaram enviando ataques espirituais e astrais um para o outro, e alguns atribuem isso ao desgaste de ambos. Agora, você que é meu ouvinte, perceba que interessante. Ele escreveu nas clavículas salomônicas a Ars Goécia, essa que nós praticamos, exatamente do jeitinho que nós praticamos nos nossos templos de magia. Nós devemos a ele. Ele fez a Ars Goécia, que é uma das divisões das clavículas de Salomão. O primeiro e mais famoso dentre os livros que compõem as chaves de Salomão. Por que chaves? Chaves justamente para abrir portais, chamar seres do astral. E essas chaves, todas bem engrenadas, funcionando plenamente, abririam esses portais para contato com esses daimons ou demons. Trata-se de um guia claro de como evocar entidades antiquíssimas, esses 72 deuses de povos que o mundo já esqueceu e que são hoje considerados demoníacos pelas religiões monoteístas, como o cristianismo, como o judaísmo, por exemplo. Para eles, são demônios, quando na verdade são deuses antigos. Há uma correspondência histórica e literária entre Goetia e um livro chamado Pseudomonarquia Daimonon, de 1563. Olha que curioso. Escrito por Johann Wierus. Neste, entretanto, não estão presentes os selos, e os demônios são invocados por simples conjurações. Goetia, por outro lado, apresenta uma ritualística muito mais elaborada e muito mais eficiente. Então olhem quem ele se inspirou. 1563 já havia um livro parecido. Já temos aí uma fonte de mais de 500 anos. Eu já disse que Flávio Joséfo, no começo da era cristã, também citou Salomão como o exorcista de demônios, como o maior exorcista que Israel tinha conhecimento. E ele não expulsava com a sua coroa, não expulsava com o seu pensamento. Flávio Joséfo, o historiador Flávio Joséfo, que era filho de pessoas nobres, ele cita na história dos hebreus que os exorcistas expulsavam através de um anel igual ao que Salomão usava, colocando nas narinas da pessoa que estava possessa. Então nós temos referências de 2000 anos atrás. Ele fez Teurgia Goécia, foi ele quem traduziu e escreveu a Ars Paulina, Ars Almadel e Ars Notória, que são os grimórios, pessoal, mais conhecidos dentro da magia. Os grimórios mais conhecidos e mais importantes dentro do ocultismo foram traduzidos por Samuel Liddell McGregor. Os mais importantes, principalmente para a prática da Goécia. Até o tarô que nós recebemos hoje, que nós temos hoje em mãos, do jeito que ele é, nós devemos a ele e a sua esposa. Tá ok? Por que este livro é tão importante, pessoal? Por que eu bato sempre na tecla? Vamos dar sempre razão para os pergaminhos mais antigos. Porque antigamente tudo era transmitido oralmente, de boca a boca. Então, não tinha como
as pessoas escreverem tudo aquilo que elas aprendiam. O que nós temos são fragmentos daquilo que as pessoas se lembram. E fica muito mais fácil você lembrar de algo que você pratica. E Samuel, ele não era um estudante. Samuel Liddell Matters, ele era um praticante de magia. Isso faz toda a diferença a hora que você adquire uma clavícula Salomonis de um verdadeiro magista. Um homem que ajudou a traduzir manuscritos recebidos de Paracelso, recebido das mãos de Elifas Levi. Esse homem teve acesso a estes ocultistas que eram exemplos e são seguidos até hoje. Então este homem teve acesso a essas bibliotecas. E ele, debruçado nas bibliotecas da Europa, ele fez então a tradução e trouxe o sistema de Goécia de volta. O sistema que era usado por volta de 1500. Pois é claro, nós sabemos que afirmar que Salomão escreveu as clavículas seria um pouco de infantilidade, porque nós não temos bases e nós não temos provas de que isso era verdade de fato. Principalmente em épocas de Inquisição, os autores dos livros mudavam os nomes e colocavam já magos consagrados para que os livros não fossem queimados e eles também não fossem mortos. Então nós não temos certeza absoluta e nem como provar que o rei Salomão escreveu as clavículas. Mas o importante é que desde 1500 nós temos sim, aí nós já temos provas, documentos de que a Goécia existia e a Goécia era praticada com sucesso. E o grande idealizador desta volta da magia Goécia é através da Golden Dawn, e nós sabemos que o grande responsável em trazer a magia Goécia de volta para as escolas iniciáticas foi, sim, o Samuel Liddell MacGregor. Ele trouxe de volta, através de livros de Elifas Levi, através de livros de Paracelso, através deste outro grimório do ano de 1500, que tinha todas as evocações da Goécia, só não tinha os selos, os quais ele acrescentou em 1888. Então nós temos aqui um magista que praticou magia em plena Paris com sucesso absoluto. Nós temos um homem que, quando foi mandado embora da ordem, injustamente, por ser amigo de Aleister Crowley, que Aleister Crowley, ele era um homem à frente do seu tempo, teve um final muito triste. Qualquer dia nós vamos abordar aqui o final de Aleister Crowley e o porquê ele teve este final. Mas ele, a princípio, toda a obra de Crowley foi à frente do seu tempo. Era um homem que estava anos-luz na frente dos outros ocultistas. Anos-luz. Era o melhor amigo de Liddell. Era o melhor amigo do escritor desta clavícula. E ele então nos traz tudo o que nós precisamos na Goécia. Ele nos trouxe os 3 livros. Ele nos trouxe o Armadel, a Ars Paulina e nos trouxe principalmente a Ars Goécia. E nós temos acesso hoje a este material graças a ele. Graças a ele.
Agora eu quero chamar a sua atenção. A sua atenção. Como todo o nosso trabalho é baseado em grimórios, quanto mais antigo o grimório, melhor. E se ele foi escrito por um ocultista, melhor ainda. Como todo o nosso trabalho está em cima de grimórios, eu tenho aqui para você algo sobre o Anel de Salomão dentro deste grimório. Tá? Este homem era um ocultista, era um cabalista, tanto que ele escreveu a Cabala Revelada. Esse homem traduziu diretamente manuscritos de Elifas Levi e Paracelso, entre outros magistas famosos. Este homem foi um dos fundadores da Golden Dawn. Este homem era um homem à frente do seu tempo e era um magista praticante. Ele não apenas lia magia, mas ele praticava. E para você que quer praticar Goécia, isso faz toda a diferença. Porque uma coisa é você ter a parte teórica, outra coisa é você ter a parte prática. E este livro foi escrito por alguém que tinha conhecimento prático da Ars Goécia. E ele nos faz uma revelação. Na página 369, ele nos descreve que a magia de Salomão possuía 4 anéis. 4 anéis que ele chamava de anéis astronômicos. Eu não sei se você sabe. Note para você ver que os espíritos da Goécia são chamados do sul, norte, leste, oeste. São espíritos da Terra. São espíritos dessa dimensão, que trabalham debaixo de espíritos planetários. Então não pense você que a Goécia é a magia mais forte que existe, que não é. Ela é uma magia muito forte. Ela é uma magia muito poderosa, pois você está lidando com daimons que estão mais próximos do material e podem ajudar mais nesta área. Mas eles estão debaixo de espíritos planetários. Então foi feito 4 anéis. O primeiro anel deveria ser feito a Marte. Foi consagrado a Micael, Querube, Gagatiel, Tariel, Anjo Tubiel, Anjo Anael, etc., entre outros. Todos potências angelicais. O segundo anel foi feito para Vênus. O terceiro anel foi feito para a força planetária de Mercúrio. E o quarto anel seria, então, um anel lunar. O quarto anel. Então aqui nós já temos, dentro da clavícula de Salomão, 4 anéis utilizados dentro da Goécia. Um para Marte, Vênus, Mercúrio e Lua. Isso está na página 369. Na página 375, nós temos os 12 anéis que foram orientados para que Salomão os fizesse. E o anel de número 7, o 7º anel, era justamente este anel que possui o hexagrama. E olhe que interessante, este anel será feito para que você possa dominar os daimons e eles farão tudo o que você desejar. Este anel servirá para lhe proteger de todos os espíritos maus. Você deve fazer esta figura, que era o hexagrama.
tem o hexagrama desenhado. Você deve fazer esta figura em um lugar em que não possa ser apagado. Página de número 375 da clavícula Salomonis. E ali você encontra o hexagrama no 7º anel, que serviria para dar ordem aos daimons, para que eles fizessem tudo o que nós desejássemos e também nos protegesse de todos os espíritos maus que poderiam nos atacar durante uma cerimônia ritualística. O livro 2, que começa a partir da página 137, ele começa a mostrar os diversos pantáculos. O que são os pantáculos? São os talismãs, iguais a este. Ele começa a colocar ali os pantáculos que você deveria usar de acordo com o espírito que você fosse invocar, de acordo com a sua regência planetária. Agora olha que interessante. O que eu questionei em alguns vídeos anteriores e questiono novamente é porque algumas pessoas copiaram dessa clavícula apenas os pantáculos e deixaram os anéis de fora, sendo que ela faz parte de toda a clavícula de Salomão. Então não se falou nada dos 4 anéis planetários, não se falou nada dos 12 anéis que Salomão usava, cada um para uma finalidade, e se inventou de uma hora para outra um anel. Um anel com escritas que você tem pouca referência dentro do ocultismo. Pois nós estamos falando aqui de um homem que foi maçom, mestre maçom, ocupou o último grau da maçonaria, um homem que foi fundador da Golden Dawn, um homem que era poliglota, traduzia do latim, traduzia do hebraico, ensinava essas línguas e realizava operações mágicas, principalmente a Goécia, com sucesso. Então nós estamos falando de uma pessoa com DNA espiritual, DNA magístico. Este livro, ele não chega sozinho. Este livro, ele tem uma história. Ele chega com um DNA de uma pessoa que praticou magia e sabe do que está falando. Ele foi posto à prova pela maior escola de magia já inventada. E mais, quando expulsaram ele injustamente, ele com Crowley, em um ano, através de magias, que você pode falar que não está correta, que você não concorda, um ano, todos os líderes morreram de forma cruéis, em acidentes. E quem não morreu ficou pobre, quebrou, porque ele sabia fazer uma operação mágica. Essa é a diferença daqueles que creem e daqueles que não creem. Então por isso que eu recomendo, vá de clavícula Salomonis, vá de Samuel Liddell MacGregor Matters. Então, este livro foi traduzido por pessoas que teve acesso a Eliphas Levi, a biblioteca de Eliphas Levi, a manuscritos de Paracelso. Ele teve acesso a diversas
pessoas e personalidades que mudaram o ocultismo. E ele era muito admirado até mesmo, por exemplo, por John Fortune. Amigo pessoal de Aleister Crowley. Era o único amigo pessoal mesmo que Aleister Crowley disse: eu confio nele e gastaria até o meu último centavo com os seus projetos. E nós sabemos aqui que Aleister Crowley era um homem à frente do seu tempo. E um homem que teve experiências magísticas na área da Goécia com resultados. Então, no meu curso de Goécia, você vai receber o Lemegeton, você vai receber a Clavícula de Salomão e você vai receber 1 hora de DVD onde eu explico a você a parte prática. Eu vou te adicionar em breve a um grupo de WhatsApp onde eu estarei entrando 3 vezes por semana, por exemplo, para tirar as dúvidas das pessoas que estiverem ali. E depois de 2, 3 meses você vai fazer a prova e vai receber o certificado de que você completou o seu curso de Goécia aqui com o Mago Anael. Tá bom, pessoal? Que fique bem explicado. Nós seguimos essa apostila. Nós seguimos o que a Golden Dawn seguia. Nós seguimos o que a Otto seguia. Nós seguimos o que a Astro Argento seguia, que são as maiores escolas de magia já conhecidas aqui no planeta Terra e também no plano espiritual. Então você vai estar bem acompanhado, você vai estar sendo bem assessorado, porque são pessoas que têm conhecimento prático de magia, ensinando você a fazer magia. Então, caso você queira conhecer o nosso curso, o link está na descrição do vídeo. Você clica e vai conhecer o nosso curso. Lembrando sempre que essa versão ela vai assim porque parou de ser editada. E ela é imprescindível para o estudante de Goécia. E ela não é mais editada. Quando é encontrada é 2, 3, 5 mil reais. Então nós enviamos ela assim, toda encadernada, porque você precisa tê-la. Se a editora estivesse disponibilizando este livro, nós estaríamos enviando o livro. Tá ok, pessoal? Fica aqui meu grande abraço a você, obrigado pela sua paciência, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia.